ao 17. Pode ser que na próxima terça a gente conclua esse capítulo e a gente vai hoje estar trabalhando o capítulo de número 12. Os irmãos que estão em casa, que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês podem pegar uma Bíblia, uma caneta e também participar do culto conosco, e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Amém. Agora sim, eu escutei. Apocalipse capítulo 12, versículo de número 1. Vamos lá. Querido Deus e eterno Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de chegar aqui à Tua casa. Eu quero Te louvar, Te agradecer, Te engrandecer pela oportunidade de mais uma vez poder falar a Tua palavra, a Tua igreja. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai falar conosco, nos ensina, nos edifica, nos consola e nos exorta. E a minha oração, Senhor, é para aqueles que estão fracos, frios na fé, que o Senhor possa restaurar e trazer de volta, para que possamos congregar e o Teu nome ser glorificado. Alcança aqueles que irão assistir depois nas redes sociais e que o Teu nome seja glorificado. Fala conosco através da Tua palavra e que nós possamos sair mais crentes daqui em nome de Jesus. Assim nós oramos, nós Te agradecemos e que todos possam dizer amém. Então vamos lá. Queridos, o capítulo 12 do Apocalipse, ele é o resumo das 3 primeiras sessões do livro. Do capítulo 1 ao capítulo 13, a gente tem a primeira sessão. Do capítulo 4 ao 7, a segunda sessão do livro. João contando a mesma história. Do capítulo 8 ao 11, que eu preguei terça-feira passada, as 2 testemunhas, a terceira sessão. Então, o capítulo de número 12 aqui, ele seria o resumo dos 11 primeiros capítulos, porque a partir do capítulo seguinte, na verdade desse, já está começando o interlúdio. No próximo capítulo já começa uma nova sessão. João vai contar a mesma história. Que história, pastor? Nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e o retorno de Jesus. É essa história que ele está contando. Ele vai contar 7 vezes essa história no livro. Quantas vezes, irmão? 7 vezes. Então, o capítulo de número 12, ele vai ter aqui uma batalha cósmica. Ele vai ter uma batalha que, na verdade, é a batalha que acontece desde o começo do mundo. É a batalha entre o dragão e a mulher. E a gente vai observar nesse contexto aqui, que no capítulo de número 12, o dragão, ele vai ter 3 lutas. Ele vai realizar 3 batalhas, 3 lutas. A primeira luta, que é do 1 ao 6, é contra Deus. Ele vai lutar contra Deus e vai perder. Depois ele luta na peleja contra Miguel, também ele perde. Não deu glória porque tu não quis. E a última, ele vai lutar contra a mulher e também vai perder. Então, o capítulo de número 12 é o capítulo que eu acho que o diabo pula quando ele lê a Bíblia, porque ele conhece, viu? É o capítulo que aqui está contando todas as vezes que ele vai intentar ou tentar alguma coisa contra a igreja do Senhor e não vai prevalecer. Aqui nesse capítulo está resumido essa história da mulher e do dragão, e a gente, como todo o Apocalipse, que é um livro simbólico, cheio de símbolos, a gente vai observar que vão ter as visões de cada intérprete. Tem intérprete que vai interpretar de um jeito e intérprete que vai interpretar de outro jeito. A gente vai pisando aqui numa teologia sólida, bíblica, e vamos ver o que é que tem para nós aqui nessa noite. Apocalipse 12, 1 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Vou ler mais uma vez. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa palavra sinal, simeion no grego, ela é uma palavra típica de João. Os sinóticos, quando vão falar de milagre, eles usam a palavra dunamis, mas João, ele gosta de usar a palavra sinal. E aqui ele está vendo mais um sinal, de tantos que ele já viu até aqui no livro do Apocalipse. Ele está tendo mais uma visão. Ele está tendo uma visão no céu, e parece que essa visão do céu, está tendo uma visão do céu, e parece que essa visão está acontecendo na terra. E é interessante que ele vai mostrar aqui uma mulher, e ele vai dar características a essa mulher. Presta atenção, ele fala que essa mulher, ela está vestida com o sol. Ele diz que o estrado dos pés dessa mulher é a lua, e que ela tem uma coroa, um diadema com 12 estrelas.
é perfeitamente esclarecido aqui que essa visão dessa mulher que João está mostrando, ela tem um aspecto de um ser glorioso. João está mostrando com características simbólicas, apocalípticas. João não foi quem inventou isso aqui, tá? João não inventou isso aqui. O estilo apocalíptico, ele é um estilo que já existia no tempo do João, é o apocalipsismo. Então eles tinham esse entendimento de fazer como isso aqui ia acontecer, de mostrar mensagens, ou de tentar camuflar, para quem ouvisse, alguns não entendessem, e para outros entenderem a revelação de Deus. A palavra apocalipse significa revelação. E João, presta atenção, você nunca vai conseguir compreender o Apocalipse, nunca vai conseguir compreender o Apocalipse, se você não entender o Antigo Testamento. Porque tudo que está aqui nesses 22 capítulos, eles estão baseados nos 39 primeiros livros do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, para não chamar a palavra do Senhor de velha. Então o que João está tentando fazer aqui, pastor, é mais uma vez dialogar com o Antigo Testamento. Abra sua Bíblia para mim, coloca aqui para mim Gênesis capítulo 37, versículo de número 9, por favor. Gênesis capítulo 37, versículo de número 9, você pode acompanhar aqui no telão comigo, está dizendo assim, ó: teve ainda outro sonho, e referiu aos seus irmãos, dizendo, sonhei, está se referindo ao sonho de José, também o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Presta atenção, José tem um sonho, onde o sol, a mulher está vestida com o sol, a lua e 11 estrelas, mas Jacó tem 12 filhos, pastor, porque o 12º é José. Então ele vai lá no livro do Gênesis, ele pega essa mensagem para mostrar, porque quem é essa mulher? Nós vamos ter algumas interpretações. Por exemplo, os católicos apostólicos romanos, é claro, vão dizer que essa mulher é Maria, mãe de Jesus, e eles vão usar esse aspecto glorioso que João está definido, para dizer que Maria é digna também de adoração. Para outros intérpretes, essa mulher aqui, ela não é a igreja do Novo Testamento, mas ela é a igreja de Israel, ela é a igreja veterotestamentária, é o povo de Israel, de onde veio as promessas do povo que Deus escolheu para revelar o seu nome. E uma terceira, e que parece ser a interpretação mais correta, é que essa mulher, ela é tanto a igreja do Antigo Testamento, como a igreja do Novo Testamento. Pega uma fala do Hendricks aqui, que ele diz algo muito interessante. Hendricks diz assim, que todas as vezes que a Bíblia fala de igreja, ela se refere à igreja, a igreja da promessa, a igreja de Cristo, a igreja que será arrebatada, que será salva. Ela mescla remanescente, Romanos capítulo de número 11, são crentes do Antigo Testamento e são crentes do Novo Testamento. Isso porque você vai ver 24 anciãos, que são 12 patriarcas e 12 apóstolos. Então, a visão que parece ser mais, que se encaixa mais biblicamente aqui, é que essa mulher não é Maria, que essa mulher não é Israel, mas que essa mulher aqui é a igreja com os crentes de todos os tempos. Preste atenção, no capítulo anterior, no capítulo de número 11, nós observamos e nós declaramos aqui numa interpretação bem sólida, que as duas testemunhas, elas não eram históricas, elas não eram duas pessoas, mas que essas duas testemunhas eram quem, pastor? Essas duas testemunhas eram a igreja em todo o seu tempo. E a gente observou que João trabalhou aqui um tempo. Se você observar capítulo 12, versículo de número 6, Daniel, por favor, capítulo 12, versículo de número 6, estou me achando com esse microfone aqui, ó. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele se sustente durante 1260 dias. Presta atenção para mim. Quando você observar, você vai observar que no capítulo 11, principalmente, ele vai falar de tempos. Ele vai falar 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, 3 dias e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso significa a mesma coisa. E se você observar nesse versículo aqui, você vai observar que esse período que a mulher vai ser protegida no deserto é esse período de 1260 dias, que é justamente o período que a igreja, 1260 dias, é o período que a igreja, deixa eu te explicar com calma, olhe para mim. É assim, tudo isso significa uma semana. Significa quanto? Uma semana, ou 7 dias. Esse é um número, porque João está falando de um número de plenitude. O número 7, que é plenitude, o número 10, que é completude no Apocalipse. Então o que está acontecendo? Quando João fala 1260 dias, ele está falando de um número completo. E quando a gente viu no capítulo de número 11, a gente observou que nessa semana foi dividido em 2 períodos de 3 dias e meio ou de 3 anos e meio. Por exemplo, os irmãos dispensacionalistas, eles vão dizer o seguinte, que na grande tribulação, que a igreja não vai estar aqui, dispensacionalista, tá? Que a igreja não vai estar aqui, eles estarão no céu. Então a grande tribulação terá 2 períodos, um período de 3 anos e meio
e depois de paz, e depois um período de 3 anos e meio de tribulação, onde o anticristo vai mostrar quem ele é. Mas preste atenção, na interpretação amilenista, do qual faço parte, eles vão entender o seguinte, que esse dia, a primeira parte desses 7 dias, 3 dias e meio, ou 3 anos e meio, é uma parte onde a igreja vai reinar com Cristo desde o seu começo até esses dias. Quando ele foi falar que as 2 testemunhas foram mortas pela besta, o que aconteceu? Ele vai dizer no versículo, por exemplo, capítulo 11, versículo de número 11, mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, penetrou nele. Presta atenção, quando fala das 2 testemunhas, elas reinam 1260 dias, mas quando fala da parte do mal, é só 3 dias e meio, o tempo diminui. Por quê? Porque quando se trata da igreja, a semana é maior. Deus vem, a igreja vem crescendo com Deus, o cavalo branco vem reinando num tempo maior. Só que o mal, ele vai prevalecer por um tempo curto. É isso que está dizendo aqui. Só que quando esse dragão, ele se apresenta diante dessa mulher, e você vai já entender quem é esse dragão, quem é essa mulher, porque ela foi para o deserto, porque ela tá grávida, tem um monte de coisa para a gente entender aqui. Quando ele se apresenta diante dessa mulher, a gente precisa entender que dessa primeira epígrafe, desse primeiro parágrafo, nós temos 3 personagens. Repita comigo, a mulher, o filho e o dragão. Por exemplo, preste atenção, a mulher aqui nesse texto, ela vai simbolizar a igreja, não só Israel. Israel também está incluso, Maria também está inclusa, mas Maria não é a igreja só ela, amém? Não tem como ser intermediadora ela, e nem São Benedito, nem ninguém. Cristo é o único intermediador e o único intercessor. Beleza. O filho, quem é o filho, pastor? O filho, só Led vai discordar aqui, só George Led não vai discordar, ou melhor, só George Led vai discordar. O filho aqui é o próprio Senhor Jesus. A mulher, a igreja, porque o Messias veio da onde? Romanos capítulo de número 9, verso 5, a Bíblia diz que a promessa de trazer o Messias em carne é de Israel. Então o Messias viria de Israel, que é a igreja, não sozinho. Hoje, se Israel quiser ser salva, por exemplo, pastor, Deus pode ter um projeto de salvação para os judeus hoje? Pode, só se eles aceitarem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou melhor, se Cristo aceitar eles como seus filhos na fé. Muito bem. E o dragão, pastor? O dragão está claro aqui, e o texto vai deixar bem esclarecido, há quem duvide, mas o dragão aqui, ele é uma referência simples e total a Satanás. Tanto que o texto vai dizer, olha só, leia comigo o versículo de número, só encontrar aqui para me ler a referência certa, versículo de número 3. Visto também, 12:3, Apocalipse 12:3, visto também um outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho. Essa palavra vermelho aqui é a palavra pirros no grego, significa um vermelho de fogo. Ou seja, ele está dando aqui que esse ser mesmo é um ser que vem, é um ser mau, é um ser tenebroso, é algo colossal que João está vendo aqui. Mas preste atenção, ele tem 7 cabeças, vou já decifrar esse simbolismo para você, e tem 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas. Esse dragão aqui é consciência, a própria Bíblia vai explicar depois lá na frente, tá? A gente vai observar que a própria Bíblia vai dizer que esse dragão e a serpente é o Satanás que estava lá no Éden. Satanás, adversário no hebraico, e diabo, acusador no latim. É isso que significa. E é esse ser que está aqui, que vai se opor contra a mulher, que é a igreja. Quem é a mulher? Ele vai se opor contra a mulher, que é a igreja, por todo o tempo. E essa guerra aqui vai começar, presta atenção. Essa batalha espiritual, dá uma glória aí, irmão, para ajudar o pastor. Isso, fique à vontade, parece que você está tenso ou você está prestando atenção em mim, fique à vontade, tá? Essa batalha espiritual aqui, ela vai começar lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Pode colocar para mim o texto, por favor. Esse texto, ele é o proto-evangelho, ele é a primeira vez que o evangelho foi pronunciado na Bíblia Sagrada, que é esse texto aqui, ó. Por inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa batalha da mulher e do dragão, ela começou desde o Éden, não vai começar na grande tribulação como ensinos dispensacionalistas, tire isso da sua cabeça. Isso já existe desde esse dia aqui que Adão caiu lá no Éden. Essa batalha é uma batalha cósmica, é uma batalha do mal contra o bem, é uma batalha de Deus contra o reino das trevas, tá? Nesse pensamento, pastor, mas eu nego essa batalha. Então, meu irmão, tu vai ter que reformular toda a tua Bíblia. Se você pegar Efésios capítulo de número 2 e Efésios capítulo de número 6, você vai observar que Paulo, ele vai tratar diretamente dizendo que existe um mundo espiritual e que existe uma guerra e uma batalha espiritual. Não tem para onde correr disso. Então, isso começou aqui, em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. A igreja, presta atenção,
Quando se fala de igreja, você é a igreja. Amém. Quando se fala de igreja e você é a igreja, aqui na terra, essa igreja pode parecer fraca, suscetível, e ela pode ser suscetível a ataques e pode até ser ridicularizada. Só que quando se fala na perspectiva do céu, essa igreja é como justamente João vai descrever no versículo de número 1. Preste atenção, que ele fala que a mulher, a igreja, se veste como o sol. Olha como ele está dando aspectos de glória para a igreja. Que ela tem sobre os seus pés luz, a lua, e que ela tem uma coroa, que é mostrando que ela é vitoriosa. Então, se na terra ela pode por alguns momentos a igreja parecer ridicularizada, aos olhos do céu a igreja é forte, poderosa, gloriosa e invencível. E, irmão, por isso que eu comecei dizendo na mensagem que Satanás fica totalmente frustrado aqui nesse texto. Por quê? Porque todas as investidas que ele tentou fazer no decorrer de todos os tempos, de todas as épocas, ele foi frustrado em todas elas. Ele não conseguiu vencer nenhuma. Ele até riu antes da hora, ele até cantou vitória antes da hora, mas ele nunca conseguiu declarar que a vitória foi dele. Até mesmo na cruz. Pode ser que ele tenha pensado por algum momento que a vitória foi dele. Aí que o negócio piorou, porque foi na cruz, para você dar um glória a essa, calma, porque foi na cruz que o Senhor arrancou ele do trono, o príncipe deste século, o Senhor arrancou ele do trono e Cristo estabeleceu o trono dele aqui. Então foi ali na cruz que a vitória dele mesmo, do Senhor Jesus veio, ok? Presta atenção, está vestida com o sol, porque a igreja é gloriosa e exaltada. Tem a luz nos seus pés, porque ela tem domínio. E na sua testa, na sua fronte tem uma tiara. Por quê? Porque ela é vitoriosa. Só que o versículo de número 2, pode ler comigo, Apocalipse 12, 2. Aleluia. Diz assim, ó. Que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. A igreja está grávida. E o dragão, pela descrição do texto, o texto é descritivo, é informativo e narrativo. Pela descrição desse texto, você vai observar que o dragão, Satanás, o adversário, o encardido, o canela fina, o demônio, Belzebu, quem você quiser chamar dele, você vai observar que ele não quer deixar essa criança nascer. E presta atenção, isso vem acontecendo desde Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Então, tudo que, presta atenção, quando Satanás ele é inteligente, ele não é burro. Então ele percebeu que Deus tinha uma família eleita. Então o que foi que ele fez? Ele pegou todas as fichas dele, todo o poder dele, toda a corja de demônio dele, porque vai ter uma batalha, esse é o próximo culto que você não vai faltar, porque vai ser top também, em nome de Jesus. Então ele pegou toda a corja de demônio dele e foi para cima, desde o Éden. Mas ele não conseguiu ter êxito. E a gente vai provar isso aqui no texto bíblico. A igreja, a mulher que está aqui, que não é Maria, que não é Israel, mas é a igreja, tá? A mulher aqui é a igreja. João, irmão, presta atenção. Que tamanho é essa mulher? É muita loucura, como um dispensacionalista, Tiago, querer traduzir isso aqui literal, porque essa mulher se veste com o sol. A lua está no pé dela, olha o tamanho desse ser. E esse dragão que com a cauda dele arrasta terça parte das estrelas. Então isso não é literal, irmão, tá? Por mais que você coloque você imagine uma figura na sua cabeça, isso aqui não é literal. João quer mostrar algo por trás do símbolo, da metáfora, da figura, da alegoria. O filho, beleza. Quem é essa criança? A criança ela vai nascer. Oh glória, irmão, entende, pelo amor de Deus. A criança ela vai nascer, ela conseguiu nascer. Então coloca para mim Salmo 2, verso de número 9. O versículo de número 3 diz assim, ó. Viu também um outro sinal no céu. Antes de falar desse versículo 3, essa criança que é o próprio Cristo, aquele que vai reger todas as nações. Daqui a pouco eu vou mostrar, nós vamos chegar lá. Há quem duvide que seja Cristo aqui. Coloca para mim, desculpa Daniel, capítulo 12, versículo de número 5. Apocalipse 12, 5. Só que o próprio texto está dando indicação que é Cristo. Capítulo 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Essa citação é Salmo 2, 9. Salmo 2, 9. Pode colocar para eles acompanharem. Essa citação é Salmo 2, 9. Ó, filho varão. Vamos lá. Isso. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso do
oleiro. Agora pode colocar Apocalipse 12, 10. Se você tem dúvida que essa palavra é para Cristo, o próprio texto vai explicar. No verso 10 ele diz, então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Ou seja, o menino que nasceu da mulher, que é a igreja, é o próprio Cristo que veio de Israel. Prosseguindo, pastor, e o dragão? O dragão é unânime aqui que ele é Satanás. Ele é o diabo, o acusador. E João vai usar os dois nomes preferidos aqui, ou os mais conhecidos, para falar dele. Como eu disse, Satanás, no hebraico, adversário. Diabo vem do latim, que significa acusador. Podem ser as duas principais características desse ser, que é um anjo. E não se esqueça disso. Aqui nesse capítulo, para você dar um glória a Deus, ele vai lutar contra todos. Contra Deus vai perder, contra a mulher vai perder, contra Miguel vai perder, contra os santos vai perder. Ou seja, ele é um perdedor. Por mais que ele queira fazer você pensar, ou eu pensar, que em algum momento da nossa caminhada nós somos perdedores, ele sabe que a nossa caminhada no final tem êxito. E ele sabe que ele é um perdedor e sempre será um perdedor. Amém ou não amém? Amém. Então preste atenção. O dragão é o diabo. Ele tem 7 cabeças coroadas. O que significa isso, pastor? Você vai observar que ele está mais uma vez fazendo uma alusão ao Antigo Testamento. Dessa vez ele está usando Daniel capítulo 7, versículo de número 7. Quando ele fala que o diabo tem 7 cabeças coroadas aqui, ele está dizendo que esse ser tem um domínio mundial. E os chifres falam de um poder destrutivo que Satanás tem. Por exemplo, a visão milenista acredita que o diabo está amarrado. Só que esse amarrado não é literal, porque você não consegue amarrar um espírito com uma corrente. E como ele é um espírito, não consegue amarrar ele. Então o que seria esse amarrado? Quando a Bíblia está dizendo que Satanás, o diabo, está amarrado, ela está dizendo que Deus está restringindo um poder dele. Agora ele não pode mais enganar o mundo. Pergunte por quê? Por causa da cruz. Quando Cristo vem e estabelece o trono dele na cruz do Calvário, ele tira o diabo do trono e fala, esse trono tem dono. Oh glória, esse trono tem dono, esse trono tem um rei, essa cadeira tem um dono. Então ele tira. Então quando a Bíblia fala que o diabo, Satanás, está amarrado, agora ele não pode mais enganar os povos, os reinos e as nações, porque Cristo pegou o poder dele. E agora também tem a questão que a igreja do Senhor, a igreja do Senhor Jesus, nós estamos trabalhando a mão do céu. Preste muito bem atenção. Os chifres vão dizer que ele tem um poder destrutivo. Para quê? Preste atenção. Na cena, olhe para mim aqui, irmão, por favor. Na cena que está acontecendo aqui no capítulo de número... São 17 versículos, a gente não ia conseguir chegar no final nunca. Por isso que vou até o 6 hoje. Quando a mulher está para dar luz, ela está sentindo dores de parto, o que é que está acontecendo? O diabo se coloca na frente dela, o dragão se coloca na frente da mulher, o que João está descrevendo aqui, para tragar a promessa. É isso que ele está tentando fazer aqui. E ele vai tentar isso em toda a história. Vai ter esse conflito em toda a história da humanidade. A serpente de Gênesis 3 é o dragão. E a semente da mulher, que Gênesis 3 fala, quem é? É o filho varão que essa mulher do Apocalipse 12 teve. Então, Gênesis 3 e Apocalipse 12 estão totalmente ligados. Agora escute isso. Se em Gênesis 3 é anunciado o conflito, vamos lá. Por exemplo, de 7 ao dilúvio, até Noé, o diabo vai tentar de todos os jeitos. Ele viu que não era Caim, tentou com 7. Só que você já vai observar que na genealogia de 7, eu preguei sobre isso domingo aqui, a gente viu que a genealogia foi de Adão, não vou repetir não, tá? Foi de Adão até Noé. Então o que aconteceu? Ali o diabo tentou, ou seja, a mulher tá para dar luz ao filho, ainda não deu. A igreja vai gerar o Messias. Amém, irmão? E o diabo quer que isso impeça, ele está ali esperando a criança nascer para ele tragar. E ele vai tentar isso em toda a história. Do dilúvio até Jacó. Aí presta atenção, veio Abraão. A promessa agora está com Abraão. Só que Abraão, a mulher dele é estéril. Deus sempre vai fazer o impossível para o homem saber que não é ele. Aí nasce quem? De Abraão nasce Isaac. A mulher de Isaac também é estéril. Olha isso. Dá glória, irmão, pelo amor de Deus. Aí o Senhor de Isaac vem Jacó e Esaú. Aí de Jacó, dos 12 filhos, tem uma promessa. Agora essa promessa vai pular para Judá. Em Judá o cetro nunca se arredará. Está lá no último capítulo, no último capítulo de Gênesis. Então agora a promessa está sobre quem? A promessa está sobre o rei Davi. E Saul tenta, através de Satanás,
Depende da sua visão escatológica, da sua visão de mal, mas eu estou falando aqui o que eu entendo. Então você vai observar que agora Saul vai tentar por 20 anos fazer com que a promessa, porque ele sabe que a profecia de Gênesis 3 está em Davi. E aí por 20 anos ele tenta matar Davi e também não consegue. Quando Davi está reinando, o reino do norte cai, e tem uma rainha que é filha, ela tem os 2 pais crentes, Acais e Jezabel. Já pensou, meu irmão? Eles geraram Atalia. Essa mulher, gente fina, essa mulher simplesmente pegou todos os reis da geração de Davi, e Satanás deu uma jogada de chefe, de rei ali, de checkmate. Ele disse assim: vou exterminar a descendência do rei Davi. Só que uma das criadas lá, Jeozebede, primeiro livro dos reis, ou segundo, capítulo de número 11, não precisa colocar essa referência, que eu não sei se está certo, mas vai dizer que Joás foi o único que escapou. Então Joás escapa e a promessa continua de pé. Depois de Davi e Atalia, que ela vai tentar matar, vai chegar um rei muito impiedoso chamado Acais. O que ele vai sofrer? Presta atenção. A Síria e Israel, os 2 reinos, vão se unir para destruir Judá. Aí vem um profeta Isaías nesse tempo e lança a profecia: eis que a virgem... Olha só, e o dragão está na frente da mulher. A mulher está querendo gerar e o dragão está na frente dela. Aí passa, depois que Acais vem, já no 5º século antes de Cristo, quem aparece no cenário? A rainha Esther. Aí Amã, o endemoniado, tenta com uma arte de um genocídio. Endemoniado, né, irmão? Porque não pode ser o espírito que está no homem desse. Ele pega e tenta fazer, irmã Silva Letícia, um genocídio total para exterminar a nação. E vocês já sabem no que dá a história. Da mesma forma que Hitler tentou com os judeus no Holocausto, a mesma história que Nero tentou em 64 depois de Cristo em Roma, mas não conseguiram, porque a criança tinha que nascer. Só que de Esther até em Belém, tem que um dia que Gabriel vai fazer uma visita. Oh, glória. Irmão, esperava mais, mas tudo bem. Olha só, Gabriel vai fazer uma visita a uma jovem chamada Maria. E ali, o dragão está só esperando essa criança nascer. É o que o texto está dizendo. A mulher está com dor de parto, porque... Olha só que texto lindo, irmão. E no capítulo de número 12, João está resumindo toda a história da Bíblia e da redenção do mundo. E presta atenção, a mulher está com dor. E quem já teve filho normal aqui, sabe que... Quando as mulheres têm filho normal, elas sabem quando é que o homem está com febre. Foi sem graça, não, me perdoe, foi só para descontrair. A minha mulher já me olhou feio dali. Tem que tirar o chapéu para a mulher, porque dor de parto não é para qualquer um. Olha o que o texto está falando, que a criança vai nascer em meio à dor. A igreja, a história da igreja, a igreja foi existindo e subsistindo no decorrer do tempo em meio a dores. E o diabo está só esperando a criança nascer para ele tragar. Só que a criança está debaixo de uma promessa. Leia o versículo de número 4. 12:4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. O contexto tem intérprete, tá? Olhe para mim, que dizem que aqui é estrela literal. Por exemplo, George Led disse algo muito interessante nesse texto aqui. Ele falou que o diabo, ele é um ser tão colossal, tão grande, que ele pode com a sua cauda mexer o cosmo, mexer as estrelas no céu. Ele pode arredar elas de lugar. Só que a gente não entende que isso aqui é literal. A gente entende que a terça parte de estrelas que estão aqui com ele caindo são os demônios, tá? São uma coja de demônios que estão caindo aqui. Leia comigo. Aos quais lançou para a terra. E o dragão se deteve na frente da mulher. Toda essa história que eu acabei de contar para você, é o dragão pensando, será que é esse o Messias? Ele ia lá e vencia. Noé tomou vinho, Davi adulterou, os reis pecaram, os profetas pecaram, Moisés foi lá com a galera, estava fazendo bezerro de ouro, não deu certo. Só que presta atenção, quando ele pensa que vai vencer, olha o que diz o versículo 4 no final. O dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Aí olha só, ele já estava contando vitória. Ele nasceu, eu trago. Não, glória aí, irmão. Senão não te falo o resto. Aleluia. Quando o menino nascer, eu abocanho. Aí o versículo de número 5, olha como ele é um infeliz. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Glória. Que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus. Antes que o diabo pense que ele vai pegar e tragar a igreja. Olha, tipificando Cristo. O Senhor pegou Cristo e o levou aos céus.
Preste atenção. Só que tem algo interessante aqui, ó. Como eu coloquei aqui, eu fiz uma anotação aqui. Esse capítulo aqui é o capítulo que conta todas as derrotas sucessivas do diabo. E mostra que todos os planos que ele fez, desde o Gênesis até os da tua vida, hoje são frustrados. Ainda tem mais. Esse texto está mostrando que todos os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Oh, glória a Jesus. Que palavra de esperança, né, irmão? Muito bem. Veja como ele é perdedor. Eu vou falando e você dá glória para ajudar o pregador. O diabo tenta devorar o filho, mas Deus o arrebata para o seu trono. Satanás luta contra Miguel, ele perde. O dragão persegue a mulher, mas Deus prepara um lugar para ela. Ele peleja contra a descendência da mulher, mas é vencido pelos que guardam o testemunho. Quando ele pensa que ele vai tragar o menino, leia o verso 6, Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia lhe preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260, a igreja do Senhor, assim como Israel teve no deserto 40 anos, nós estamos num deserto. Só que nós estamos num deserto, da mesma forma que Deus cuidou de Israel. Glória. Deu comida a Israel, vestiu Israel, protegeu Israel, sondou Israel, guardou Israel. Durante 1260 dias, olha o que João está falando. Durante toda a estadia da igreja aqui na terra, até o Senhor a chamar para os céus, vocês estarão guardados e o dragão não poderá tocar em você. Ó, presta atenção, não pode ser coincidência. Levante a mão direita. Eu queria que a minha voz estivesse boa para me gritar, mas eu não posso gritar. Então presta atenção que eu vou falar para vocês. O próprio João, na primeira carta, com a mão levantada, escreveu: quem é do Senhor? O maligno. Eu vou repetir. Se você está se arrepiando como eu estou me arrepiando, é porque a graça de Deus está falando com você nesse lugar. Quem é do Senhor, aleluia, o maligno não toca. Que maravilha. Terminando, escute, a guerra, ela é cósmica. Olha para o teu irmão aí. Olha, meu irmão, não é contra ele, não adianta. Escute isso. Essa batalha aqui é a batalha de Efésios 6. Essa batalha aqui não é carne contra sangue, é contra achas, exósias, cosmocratoras, pneumático-pomeiras, espíritos do mal, potestades, principados, demônios, é contra o mundo espírito. Agora imagine, por isso que eu falo, ou frustrado, há 2000 anos tentando quebrar o plano, irmão, não adianta, a igreja está no deserto. Presta atenção nos últimos acontecimentos do mundo, não deixa eu usar a palavra certa aqui, eu estou no horário, tá? Não fique deslumbrado, ou não fique assim, tal, não seja pego de surpresa, vou usar essa expressão, se as coisas piorarem para a igreja nos últimos dias. Não fique surpreso disso, porque tudo está caminhando para isso, irmão. Está difícil mesmo. Por quê? Porque o Senhor falou assim: o que é que vocês preferem? Estar no deserto comigo ou ser abocanhado pela serpente? Glória. O que é que vocês preferem? Estar no mundo, na mão do diabo, podendo ser tragado a qualquer momento? Pastor, olha como a gente é. Glória a Jesus. A mesma coisa, irmão. O Senhor falou: Moisés, não precisa de roupa, não precisa de nada. Aí eles caminharam um tempinho. Aí algum desviado lá que não gosta de escola bíblica e não gostava de ler a Bíblia, chamou um outro lá no deserto e falou assim: rapaz, lá no Egito tinha alho poró. Lá tinha alho, lá tinha coentro, cheiro verde, está na Bíblia. Lá tinha tempero. O cara está na igreja, guardado. Mas ele está lembrando do miserável do coentro que ele comia no Egito. Aí eu te pergunto, o que é melhor? Comer lasanha com cão?
ou viver do maná, da providência do eterno. Aí escuta, aí o diabo, vai nascer. Quando ele viu que a profecia ia cumprir, que a mulher ia dar, o Senhor pega a mulher e fala assim: não, eu vou te levar para o deserto comigo. A igreja vai para o deserto com o Senhor. Os 1260 dias, teologia da prosperidade, igrejas da IURD, entendam, a igreja passará todo o tempo com o Senhor no deserto. Você fala: pastor, o povo de Israel passou 40 anos, a igreja vai passar toda a sua história. Glória. Terminando. A mulher, porém, fugiu para o deserto. Fugiu para onde? Para onde, irmão? Oh, glória. Se a Bíblia estivesse dizendo aqui no verso 6, no final, comida para que se sustentasse 3 dias e meio, ela está dizendo que o deserto seria curto. Só que a Bíblia fala 1260 dias. Olhe para o seu irmão, diga para ele assim: irmão, dá glória no deserto, que não tem para onde ir. Amém? Ô glória, eu falo para lá e corta para cá, e eu falo para lá e dói para cá, porque dói. Terça-feira que vem começa a batalha no céu. Os anjos pelejam contra o dragão. Ele vai mais uma vez pegar mais uma na cara, que ele não ganha nenhuma mesmo. Aí, terça-feira que vem, São Jorge vai bater nele. É São Jorge? Os católicos falam que é São Jorge, tá? Terça-feira que vem, só vem Miguel. Esse que aparece nas vigílias aí no 40 horas, aí direto. Vai dar uma surra nele, e ele vai mostrar que só o Senhor é Deus. Bora ouvir nossa banda? A banda Avivamento vai cantar. Curve sua cabeça. Deus te abençoe e te guarde. Nosso Deus está aqui. Ele é fiel. Banda Avivamento.
Tá bom. Glória a Jesus. Bata uma palma, irmão, para o Rei Jesus. Deus te abençoe e te guarde. Pode encerrar. Deus abençoe você, tá? Vai lá no canal depois, deixa o like. Deus abençoe sua vida.